Veja como anjos de Deus te guardam. Palavra de Deus. Muitos de nós não conhecem a proteção sobrenatural que temos como filhos de Deus. Tendemos a associar anjos apenas ao céu, e muitas pessoas acreditam que os anjos estão somente no céu. Mas quero que você pense no que a Bíblia diz no Salmo 34, verso 7, na tradução amplificada. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Vamos analisar a palavra acampa. Acampar significa estabelecer ou ocupar um acampamento. Em batalhas históricas, os exércitos frequentemente estabeleciam acampamentos por diversos motivos. Um desses motivos era a posição estratégica, ou seja, o exército montava o acampamento em um local escolhido que oferecia vantagens, como barreiras naturais, rios, colinas ou florestas. Ao estabelecer um acampamento em um local favorável, o exército poderia controlar melhor o território circundante e manter uma vantagem tática. Agora, quando a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, estamos sendo informados que Deus colocou estrategicamente anjos em um local favorável para proteger aqueles que o temem. Não há nível de proteção maior do que aquele oferecido pelo Deus dos céus. Deus envia anjos ministradores para proteger seus filhos que confiam em seu nome. Eles são uma chama de fogo que atua como defesa contra as forças invisíveis do mal, e permanecem em guarda contra espíritos malévolos que buscam fazer-lhes mal. Uma coisa que devemos estar cientes é que os anjos estão sempre em missão. Há muitas instâncias em que ocorreram intervenções divinas. Quando Daniel saiu da cova dos leões, aqui está o que ele disse em Daniel 6, verso 22. Meu Deus enviou seu anjo, e ele fechou a boca dos leões. Eles não me feriram, porque fui considerado inocente diante dele. Nem fiz nada errado diante de vossa majestade. Além disso, em 2 Reis 6, Eliseu e seu servo se viram em desvantagem. Eles viram um exército. Viram cavalos e carros por toda parte. Quando o servo de Eliseu entrou em pânico, 2 Reis 6, verso 17 diz: Então Eliseu orou: Ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do jovem, e quando ele olhou para cima, viu que o monte ao redor de Eliseu estava cheio de cavalos e carros de fogo. Deus certamente pode enviar seus anjos para intervir. E vimos a mão protetora de Deus agir repetidamente ao longo da Bíblia. A proteção de Deus significou que os 3 jovens hebreus não foram queimados vivos, mesmo estando na fornalha ardente. A proteção de Deus significou que Eliseu e seu servo foram cercados por um exército celestial de anjos. A proteção de Deus significou que Golias, um habilidoso guerreiro gigante, não era páreo para um menino com algumas pedras. A proteção de Deus significou que Gideão e seu exército de 300 homens estavam em grande desvantagem, mas eles tinham o favor de Deus. Tinham a proteção de Deus. O que estou tentando transmitir é que o protetor supremo que você pode ter é Jesus Cristo. A proteção máxima que você pode ter está somente em Jesus Cristo. Podemos fazer tudo o que pudermos para proteger a nós mesmos e nossas famílias fisicamente. Mas em última instância, somente Deus pode nos salvar. Somente Deus pode nos defender. Podemos fazer tudo o que pudermos para proteger nossa saúde, mas no final está nas mãos de Deus. Agora, eu gostaria que você lesse um dos maiores trechos das Escrituras sobre nossa proteção como filhos de Deus. Ao ler isso, quero que você o receba como uma criança receberia uma promessa de um pai. A Bíblia diz no Salmo 121: Levanto os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é isso que eu gostaria de encorajar você hoje. Como filho de Deus, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão contra nós. Não tenha medo, porque se Deus está por nós, quem será contra nós? Como homem ou mulher de Deus que está ouvindo, não tenha medo do que o futuro reserva. Não tenha medo de como você irá superar. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão contra nós. Querido amigo, como filhos de Deus, se nossos olhos espirituais se abrissem por apenas um momento, imagine o que veríamos. Imagine que visão seria contemplar o exército celestial de anjos de Deus que nos rodeiam quando estamos em batalha. A Bíblia diz que Ele dará ordens aos seus anjos a nosso respeito. Isso é proteção divina. Jesus Cristo não morreu na cruz para que você seja tímido e privado de toda esperança e fé pelo diabo. Seja corajoso, fale e proclame que nenhuma arma que for formada contra mim terá sucesso. Profetize a palavra de Deus e declare que certamente a bondade e a misericórdia
me seguirão todos os dias da minha vida. Declare que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em outras palavras, não terei falta de nada. Então veja, eu não acredito que muitos de nós entendam a importância de levantar as mãos em oração, levantar as mãos em rendição, levantar as mãos em louvor. Muitos de nós não entendem o quão significativo isso é. Não se trata de dar um golpe espiritual no diabo e esperar derrubá-lo. Você se ajoelha diante de Deus e Ele esmagará o inimigo diante de você. Quando você se ajoelha diante de Deus, Ele lutará por você. Quando se trata de lutar, de batalhas espirituais, nunca subestime o papel da oração. Nunca subestime a vantagem que a oração lhe proporciona. Poder invocar a autoridade presente no nome de Jesus é uma poderosa vantagem para nós, como crentes. Poder usar a palavra de Deus na oração é uma vantagem para nós. Em nome de Jesus Cristo, os demônios tremem. Quando você invoca a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. É mais afiada do que uma espada de 2 gumes. A oração é muito importante para a vida cristã. É importante para nós. Jesus dedicou tempo para ensinar seus discípulos como orar. Ele os ensinou o que orar e quando orar. Da mesma forma, eu admiro a disposição dos discípulos em pedir para serem ensinados a orar. Veja bem, eles estavam sempre perto de Jesus. Eles viram quantas vezes ele se retirava deles para ir e orar. Eles viram o quão sério Jesus levava a oração. Não era brincadeira quando se tratava de oração. E tenho certeza de que os discípulos perceberam isso em Jesus. E é por isso que nós também precisamos entender o poder e a importância da oração. Deve ser um desejo para cada um de nós nos tornarmos guerreiros da oração. E como guerreiros da oração, devemos mergulhar tudo o que amamos e estamos associados em oração. Pense na oração como um guarda-chuva. Quando estamos lutando contra as tempestades espirituais, o guarda-chuva da oração nos cobrirá. Ele cobrirá nossas famílias e entes queridos. Mesmo por meio das batalhas da vida, dos altos e baixos, das lutas e dificuldades, das montanhas e vales, tudo o que passamos deve ser feito em oração. Tudo deve ser coberto pela oração. Veja, ir à igreja, ler a Bíblia e fazer boas obras são necessários para a vida cristã. Mas somente por meio da disciplina da oração podemos superar tentações e lutas. Apenas quando nos tornamos guerreiros da oração podemos derrotar esse inimigo invisível que se esconde na escuridão, tentando nos enganar. Somente por meio da oração podemos experimentar o poder e a força de Deus. Somente então podemos experimentar como é viver sob a proteção do Deus Todo-Poderoso. E é somente por meio dessa disciplina que podemos manter nosso caminho e não perder o foco nos mandamentos de nosso Rei e Senhor, Jesus Cristo. Se você gostou dessa palavra de Deus e foi bênção para você, deixa nos comentários. Amém, eu recebo essa palavra em minha vida para que possamos estar orando por você. Curte, compartilha e se inscreva no canal. Aperta o sininho para não perder nenhuma notificação da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida.